Olá, vocês estão no canal Aloxi. Eu sou Silvana Barbosa e nós estamos hoje com a Helena Zadra. Ela vai estar participando conosco e vai falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso. Nós estamos falando aqui do interior de São Paulo. A Helena Zadra, ela é assistente social e ela vai explicar para nós a importância, né, do SUS, do Estatuto do Idoso, de como isso tem interferido na vida, né, da população brasileira. Toda sexta-feira nós estaremos aqui no canal Aloxi e com uma entrevista nova, uma pessoa nova que vai estar trazendo o seu conhecimento. Então, em breve a Helena vai estar aqui no ar conosco e vai estar explicando um pouquinho, como eu falei para vocês, da importância do SUS na vida do idoso. Então, ela já está entrando, é questão de minutinhos. Então, deixa eu achar a Helena aqui. Helena? Oi, Olá, tudo bem? tudo e você? Eu estou bem. Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Ouvindo bem. Então tá jóia. Ouvindo Eu demorei bem. um pouquinho porque o meu aparelho ele resolveu que não ia entrar no notebook, eu tive que mudar para o celular, mas entrou agora. Tá tudo bem? Estamos atrasados 3 minutinhos, mas tudo bem. Seja Mas bem-vinda, tá. Helena. Muito obrigada. Eu agradeço o convite, né? Essa oportunidade. E acho que é importante fazer essa interlocução aí com a educação, né? O serviço social e a educação tem tudo a ver. O idoso também, né? Essa parceria é muito boa. Tá Tem muita certo. contribuição A gente está dos falando dois aqui da lados. região de Campinas, né? Você está em Campinas, eu estou em Americana. E nós estamos no canal Alox, como eu estava falando, toda a sexta-feira nós vamos estar com entrevistas ao vivo, às 16 horas, então se você tiver algumas pessoas para indicar, né, fique à vontade. E eu estava dizendo que você é assistente social, que tem bastante experiência na área, né, trabalha com as É, um pessoas, pouco. e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso, né? Então você que trabalhou bastante nessa área vai poder contribuir com a aprendizagem, né, das pessoas. É importante a gente trocar essas informações. Exatamente. Pode falar. Não, acho que essa contribuição, né, essa parceria é muito valiosa, né, muito rica para ambos os lados, né, tanto para nós, profissionais, quanto para o usuário, né, que faz uso do serviço, né, tanto da educação quanto o serviço social, né. Então, é uma parceria muito, muito rica. São direitos que a gente adquiriu na Constituição de 88 e que a gente não vai abrir mão, né? Exatamente. Tá É assim, certo. Pode falar. você já quer que eu possa responder as perguntas que você está me fazendo? Então, assim, o Ah, Estatuto do Idoso, ele veio, né, em 2003, foi uma legislação. Nós já tínhamos, em 1996, a Política Nacional do Idoso, né? Então, quando tá. veio o Estatuto, ele veio para garantir o direito a essa política, né? Porque antes Certo. tinha a política, mas não estava assegurado, os direitos estavam assegurados, mas não tinha tanta visibilidade, né, os direitos que o idoso tinha. Então, o que aconteceu? Veio o Estatuto do Idoso, o Estatuto deu essa fez essa visibilidade, junto com a saúde, junto com os outros municípios, tanto os entes, né, federados, quanto Estado, município e federação, deu uma visibilidade, né? E com isso o serviço social pôde também ampliar o seu atendimento ao idoso, né? Entendi. Dentro Então, o do projeto Estatuto. ético da política do idoso, o serviço social também ampliou seu atendimento, né?
Entendi. Então, o Estatuto do Idoso é mais ou menos que nem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai decifrando ponto a ponto tudo que é de direito, tudo que o idoso precisa para se assegurar enquanto cidadão. Seria mais ou menos Exa essa a ideia. exatamente, exatamente. O estatuto é igual, é mais ou menos como você falou, como o ECA, né? O Estatuto do Idoso é uma lei, né? Ele foi criado em 2000, uma lei Uhum. federal, que é a Lei 10.741, e ele veio trazer uma abrangência, né, junto com a Política Nacional do Idoso, que é uma lei 8.843 de 1994. Então veio a diferença. Quando a Política Nacional do Idoso foi criado, né, em É. 94, trazia a garantia, né, dos direitos da terceira idade, né, que nós chamávamos, né, que eles iam ampliar os direitos dos cidadãos com a idade acima de 60 anos. Certo. Só que aconteceu. É uma legislação que ficou guardada, né? Não teve muita abrangência, como eu disse anteriormente. Então, o Uhum. Estatuto veio trazer essa, esse direito. Por que foi criado esse Estatuto? Porque o Brasil, ele ocupa o 58º lugar no ranking de qualidade de vida para os integrantes da terceira idade, né? Então, Uhum. foi feita uma avaliação que os 96 países, né, que nem Noruega, ocupam o primeiro lugar, né, no ranking da qualidade de vida, Uhum. seguido da Suécia, da Suíça, do Canadá, da Alemanha. Então, que aconteceu? O Estatuto, ele veio dar não só garantia de direitos, mas ele dá acesso aos serviços, né? Entendi. Acesso à cultura, acesso aos, a, a vários equipamentos que nós tínhamos, né, da saúde, né? Então, o Estatuto ele veio garantir os direitos que já estavam assegurados, mas que não tinha visibilidade, como eu disse. E hoje, né, o Brasil, né, ele tem atualmente 26 milhões de idosos, segundo uma pesquisa do IBGE. Então, ele tem uma população de 13% da população nossa é idosa. E a tendência é aumentar, né? A A quantidade de idosos. tendência é aumentar. A Então, a gente. tendência é aumentar. Exatamente. E a dificuldade nossa, né, de efetivar as políticas públicas, né, do idoso, né? Por isso que Uhum. houve a importância, né, do Estatuto. Ele ajuda, né, na política nacional do idoso. Tá certo. Eu E outra estava coisa vendo. também. Ah, Fala. é que eu Desculpa. estava vendo. Imagina! Eu estava vendo que vai ter várias profissões no sentido de cuidador de idoso, pessoas para estar assessorando os idosos, né, em alguns serviços. Isso tende a aumentar muito no Brasil. Um serviço que não tinha alguns anos atrás, né? E que hoje as pessoas É. acabam se profissionalizando nessa área porque tem um campo muito grande, que é um idoso saudável, que tem Sim. uma aposentadoria. Interessante, né? Interessante. Nos Estados Unidos, existe uma política, né, do trabalho que eles, aqui no Brasil e né, mais no Ocidente do que no Oriente, você coloca você vai fazer um evento, você coloca as mulheres jovens, né, sempre jovens, né, nos eventos. Nos Estados Unidos, eles fazem diferente, eles colocam os idosos assim nos eventos. Então é bem interessante. Essa coisa é uma coisa que é uma É uma parceria que está tendência. uma tendência que está tendo visibilidade, né, o idoso, né? Não é mais, ele tem mais confiabilidade, ele tem mais crédito, então existe essa mudança de cultura, né, que eu acho bastante importante. Com certeza, né? Isso significa que quando a gente chegar lá, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida, com certeza. Exatamente. Porque Uhum. quando você trabalha o estatuto, porque assim, ah, o idoso, ele tem uma legislação desde a Constituição, né, Federal de 1988, passando depois pela Política Nacional do Idoso, de 94, e depois
o Estatuto em 2003, o que vem, que nem no caso do artigo 9 da Constituição, ele vai assegurar a vida, né, no artigo 10, a liberdade, o respeito, no artigo 3, os alimentos, né, que a gente vai depois falar sobre isso. O que acontece? O artigo 9, ele fala assim, que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação das políticas sociais públicas que permitem o envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então, diante da nossa realidade, né, que a gente fala, da nossa prática, né, essa política pública, ela vem assegurar, né, vem atender esse idoso, né. No caso do serviço social, né, o serviço social, ele trabalha o projeto ético-político, né, numa dimensão política que assegura a parte jurídica dele, que é esses itens que eu falei, que é a Constituição 1988, a Política Nacional do Idoso, né? Nós temos também o Código de Ética também, que assegura a nossa profissão. Ele é um projeto, né, que trabalha a questão da emancipação, a favor da equidade, da justiça social, nessa perspectiva de universalização dos direitos, né? Porque o idoso hoje, ele tem os seus direitos garantidos, e hoje você vê os movimentos, né, sociais, você vê as praças com os equipamentos para o idoso, né? Então, assim, existem vários acessos que o idoso, até um tempo atrás, não tinha, né? Então, essa política, esse direito, né, que ele tem, ele está usando, ele está fazendo uso desse direito que ele tem, né? E é uma forma também de estar aumentando um setor econômico que até então não tinha, né? Hoje o idoso faz parte da economia. Antes o idoso ficava na casa quietinho, hoje não. Hoje o idoso está na rua, né? Fazendo tudo que ele tem direito. Exatamente. Assim, a gente está falando, né? Nós temos que falar também, Silvana, do idoso, né? Nós temos o idoso ativo, que é esse idoso que nós estamos falando, que ele acessa os serviços, ele compra nas lojas, ele participa do mercado, na economia, ele participa de todo o setor econômico da sociedade. Ele não ele tem voz ativa, ele participa, né, dos movimentos, ele participa das conferências, dos conselhos, né? Então ele é um cidadão ativo, né? Mas nós também temos que falar do idoso que também, um idoso doente, né? Acamado. Que depende ele também outra pessoa. Tá. É um idoso dependente. Então nós precisamos também falar desse idoso, né? Porque ele também tem os seus direitos garantidos e assegurados, né? Tanto pela Constituição, quanto pelo Política Nacional do Idoso, quanto o Estatuto. Então, e tem no artigo 2, que ele fala que, no artigo 2 da Constituição, né, no artigo 10 da Constituição de 1988, ele fala que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa o respeito, né, a dignidade, porque ele é sujeito de direitos civis, individuais e sociais, e é garantido pela Constituição. Hoje, nós temos um serviço que bastante usado, né, que nem o serviço social tem esse acesso e informa sempre para os nossos usuários, que são os programas, né, os postos de saúde da família, né, que é os programa de saúde da família, que tem as agentes comunitárias, que vai em casa entregar as receitas, que vai fazer toda essa articulação que o Estado e o município, né, é uma verba federal que vem para os municípios, né? E depois ele é partilhada entre os usuários, na verdade, né? Os mais carentes, né? Porque nós temos também os pacientes que têm né, no caso de convênios, né? Então, não faz uso tanto desse serviço. Mas é um serviço que dá sempre certo e que eu já tive a oportunidade de trabalhar na área da saúde e sei o quanto que beneficia os usuários, né? Os idosos acamados, né? Eu tive uma experiência bem recente, né? Com a minha mãe, ela até faleceu há 1 ano e meio, e ela morava num sítio em Pernambuco. E lá tinha a saúde da família,
e ela não tinha mais condições de ir até o posto para passar no médico, e nem ela não tinha mais condições de estar se locomovendo. E o SUS foi assim, incrível. Eles iam fazer os curativos da minha mãe, assim, dia sim, dia não. Foi um tratamento que eu fiquei encantada. E era o SUS no sítio, né? Era uma unidade básica que tinha lá, e pelo menos a cada um mês o médico ia até ela, a toda semana a equipe de enfermeiros ia até minha mãe para fazer os curativos, porque ela não tinha mais condições de ir até o posto. Então, nisso eu tenho uma experiência que realmente funciona. A minha mãe foi tratada com muita dignidade no final da vida dela. Então, eu fiquei, assim, muito feliz em saber que ela foi bem tratada, né? E ela não tinha condições de locomoção nem nada, mas isso não foi problema. Antigamente as pessoas ficavam amínguas, né? E hoje já não é mais assim. Então, eu realmente tiro o meu chapéu para quem fez esse trabalho e essa luta aí pelo Estatuto do Idoso, que garante direitos a quem está acamado também. Exatamente. Então, e garante qualidade de vida também, né? Porque eu também tive uma experiência com a minha mãe, e o que a gente, assim, eu sou imensamente agradecida às minhas irmãs, né, que cuidaram da minha mãe. Porque a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa ativa, né? Essa experiência eu posso contar, porque nós vivenciamos, e nós somos uma família de várias irmãs, temos uma família grande, e todo mundo trabalha, todo mundo ocupado. E como é que ia cuidar da minha mãe? Que a minha mãe teve um AVC, era uma pessoa super lúcida, fazia tudo em casa, e teve um AVC. Como é que nós íamos fazer? Saiu para ir no médico, ficou doente e voltou acamada, né? A cadeirante. Aí o que nós fizemos, né? A família, né? As minhas duas irmãs, que são costureiras, o que elas fizeram? Tiraram a oficina da casa delas, né? E meu pai eles fizeram uma oficina no fundo da casa do meu pai, da minha mãe, né? As minhas duas irmãs, fizeram uma oficina de costura para poder dar assistência à minha mãe. Então, assim, a família, né, hoje, é muito valioso, que nem você cuidou da sua mãe, teve essa oportunidade de não ter, talvez não cuidou dela, mas a família sua cuidou, né? Em outro estado. Eu também não cuidei, porque eu morava em outra cidade, foi as minhas irmãs que cuidaram, fizeram um revezamento entre todos e cuidaram da minha mãe. Mas assim, hoje, o que acontece com os nossos idosos, nossos queridos idosos, vão para as instituições de longa permanência, né, os idosos acamados. Por quê? A família não tem mais aquela disponibilidade de cuidar do idoso, né? Por questões econômicas, por uma série de coisas, né? Então, eu tiro o meu chapéu, eu dou nota 1000, né, 2000, sei lá quanto, muito grande. A minha irmã está assistindo, ela sabe disso. Então, assim, é muito importante, né, a família estar conectada, né, estar ciente do papel para o idoso, porque tudo bem, ele vai para uma instituição de longa permanência, vai para um lugar, né, ele é assistido lá, tudo bem. Só que não tem o amor, o carinho, né? O seu espaço físico, não tem a família. Então é importantíssimo a família também, junto com essas questões todas. A família é fundamental na questão do idoso acamado, né? O idoso ativo é diferente, né? É bom também, mas é uma outra dinâmica, né? Ele é dono do nariz dele, mas quando o idoso está acamado... Exatamente, ele é independente, ele tem toda o acesso, né, aos serviços, a viagem, né? Apesar que agora nós perdemos, né, esse direito, né? O Dória parece que está tirando, né? O governador Dória, esse direito do idoso, né? De viajar, né? Então, vamos ver o final vamos ver aonde vai chegar. E sobre a segurança alimentar, como é que é isso, Helena? Me explica um pouquinho, que eu não tenho muita noção do que é. Boa tarde, então, Edmar. O Edmar está mandando um abraço. Outro para ele. Então, o que acontece? O serviço social, ele tem dentro da política do serviço social, né, da assistência social, a política da assistência social, ele tem um recurso que todo idoso, né,
que ele precisa ter pelo menos um salário mínimo, né? Não existe, existe a gente chama de BPC, que é benefício de prestação continuada. Beijo, Lúcia! Aí, o benefício de prestação continuada é minha irmã. Ele é um direito que o idoso tem, que todo idoso que ele não recebe, e se ele não receber nenhum, por exemplo, um idoso que trabalhou e que nunca contribuiu pelo INSS, ele não tem dinheiro, ele não tem aposentadoria. O que ele faz? Boa tarde, Lúcia. Minha irmã está falando boa tarde para você também. Boa tarde, Lúcia. E o que acontece? O serviço social, ele disponibiliza esse BPC para esse idoso, para que ele possa se alimentar corretamente, né, ter uma vida, né, social. Então, esse BPC é disponibilizado para esse idoso, para que ele tenha essa segurança alimentar. Entendi. Então, é uma verba do governo federal. É uma verba do governo federal, que é disponibilizado para o idoso, e que o serviço social faz toda uma documentação para esse idoso, né, que chama benefício de prestação continuada, que ele pode estar acessando esse direito, que é um benefício que ele tem o direito de receber. Sim, qualquer pessoa que não tenha nenhuma aposentadoria tem o direito de receber esse benefício. Entendi. E sobre Janeiro Branco, você estava comentando comigo, o que é esse Janeiro Branco? Que para mim é novidade. Ah, entendi. Então, o Janeiro Branco, como eu trouxe uma cola aqui, viu? Eu trouxe uma cola, viu? Fiz uma colinha aqui, porque é muita informação, muita coisa. Eu também tenho uma aqui. Então, eu trouxe uma cola, porque falar sobre direitos e legislação, a gente não pode dar bobeira, né? Então, o que é o Janeiro Branco? Nós temos o Outubro Rosa, né? Que fala sobre o câncer, né? Sim. E o Janeiro Branco, ele fala sobre a saúde mental, né? Ele fala sobre esses amores líquidos, essas relações afetivas, essas relações afetivas e relações econômicas que nós temos. Por que ele foi criado? Porque no mundo, a cada um minuto, 40 pessoas se suicidam. Então, o Janeiro Branco foi criado por conta disso, né? Porque ele não é ligado só com idoso. Ele está ligado Não. Ele é ligado a todas as pessoas, a toda a população, tanto a criança, o adolescente, o jovem, né? A juventude, o adulto, a mulher. Então, o que ele fala? Ele fala por que ele foi criado? Porque hoje ele fala que as pessoas estão muito aceleradas, né? Eles trabalham, essa geração que não desliga, que está no celular, que está isso, que está aquilo. Então, é uma geração muito acelerada, né? Então, a gente está perdendo o afeto, né? Por isso que eu acho que é importante trazer, né, para essa nossa conversa, porque o Janeiro Branco, ele vem dar um stop, né? Dar uma paradinha e pensar, né? Como é que estão minhas relações afetivas, né? Não é só do idoso, mas de todos nós, né? Que a geração, né? A geração hoje, né? Ele fala, por que ele fala do Janeiro Branco? Porque o branco é quando a criança escreve, ela escreve no branco, né? O branco, ele é cheio de possibilidades, né? Ele é cheio de... você pode escrever no branco, que nem o pintor, ele pinta na tela branca, porque a tela branca é cheia de infinitas possibilidades. Então, essa pessoa que está passando por um problema de saúde mental, de depressão, precisando de cuidados, né? Ela pode, né, fazer ressignificar a sua vida. Então, por isso que essa questão do Janeiro Branco. É interessante, eu não conhecia, para mim isso é novo, interessante, eu vou estar publicando e divulgando mais. Então, e outra coisa que eu achei super interessante também quando eu li o artigo, antes para a gente fazer essa live, é que os profissionais da saúde, né, principalmente a psicologia, o serviço social, a pessoal da saúde mental, os psiquiatras, eles estão trabalhando na questão horizontal, sabe? Por que horizontal? Porque assim, as pessoas, elas podem trabalhar na questão horizontal,
porque você pode trabalhar as frustrações da vida, como todos nós temos as nossas frustrações, né? Sim. Então, a proposta dos profissionais, quando foi feito essa proposta do Janeiro Branco, é trabalhar na questão horizontal, né? Todo mundo se nivelando, não existe uma hierarquia que você é mais ou menos. Então, todo mundo com a mesma proposta de trabalho na saúde mental. Então, achei muito valioso. Ontem, eu estava até comentando a respeito de como vai ser quando os jovens voltarem às aulas presenciais. Nós vamos ter uma série de problemas mentais que vão acabar aparecendo por conta de um ano totalmente estressante. Então, vai ter que todos os professores estarem muito atentos, né, a como que esse jovem vai estar voltando, até porque a gente sabe que o suicídio aumentou muito, né, na juventude. Então, os professores vão precisar ficar com um olhar assim muito atento. Eu estava comentando isso ontem, então acho que eu vou dar uma olhada melhor nesse Janeiro Branco e estar revendo aí a forma de estar conversando com os professores, que é importantíssimo isso, neste momento, inclusive. Exatamente. Por que é importante? Eu acho assim, que é bem pertinente a sua fala, porque os nossos jovens, nós, pessoas, né, nós seres humanos, nós somos somos seres sociais, né? Somos sujeitos, né, de sujeitos políticos, né? E é muito importante essa questão do jovem, né? Essa interação social, não só do jovem, mas do idoso, né? O idoso e o jovem. Então, acho que é bem positivo essa questão do Janeiro Branco. Acho que a contribuição é muito boa. Sim, sim. É a primeira vez que foi feito um Janeiro Branco. Nunca Ele está tinha iniciando feito. agora, então. Está iniciando agora, é. Ah, então é algo bem novo, bem interessante. É o Ministério da Saúde que está propondo esse Janeiro Branco. Então, acho que vem de encontro à nossa angústia, né? Que acho que todo mundo hoje tem uma angústia contida, está pronto para colocar para fora. Nessa pandemia, acho que traz essa... Então, e essa angústia, ela vem de encontro com uma coisa que aconteceu também na nossa família, que eu perdi meu pai também, né? Nós perdemos o nosso pai o ano passado, né? Eu perdi meu pai, né? Que a minha mãe tinha falecido, né? Ficou 11 anos cadeirante, depois faleceu. Depois meu pai pegou, né? Contraiu o Covid e depois também faleceu. Então essa angústia é uma angústia de todos, né? Não é uma angústia só de uma população, né? Não, todo mundo perdeu alguém. Todos nós. Todo mundo perdeu alguém, exatamente. E a gente nem conseguiu chorar, né, de forma acalentando um ao outro. Nós, meio que não tivemos um luto como nós tínhamos há 2 anos atrás, 1 ano e meio. Então, esse Janeiro Branco, ele vem para isso. Bem, bem interessante. Bom, então vamos voltar lá no Estatuto, né? A Política Nacional do Idoso, ela traz qualidade de vida, né? Como que é essa qualidade de vida, assim, no seu ponto de vista? Realmente traz? Você acha que mudou mesmo alguma coisa? Porque, pela minha observação que eu tive com a minha mãe, mudou completamente como que os médicos tratavam os pacientes, né? Eu vi uma médica na casa da minha mãe, foi assim, para mim, impressionante. Foi respeito a ela muito grande. Então, no meu ponto de vista, mudou. E no seu, como que... Né? Como que então, eu acho que toda essa... Eu acho que tanto a Política Nacional do Idoso, quanto o Estatuto, quanto as conferências, quanto os conselhos, ela vem para avançar, vem dentro dos avanços da sociedade, porque a sociedade é muito dinâmica. E mesmo na faculdade, quando você trabalha a questão das ciências humanas, né, que o serviço social é das ciências humanas, né, das ciências sociais, né, hoje o médico, né, hoje o profissional que vai para a faculdade para se formar médico ou enfermeiro ou assistente social, ela é obrigada a trabalhar as questões humanas, né? Então, eu acho que essa legislação, ela veio trazer essa coisa nova, né? Essa humanização, né, das profissões, né? Não é só o serviço social que trabalha
as questões de justiça sociais não, mas trabalha o atendimento humanizado. Mas as próprias faculdades, né, os currículos, né, as grades curriculares, elas são obrigadas, né, a ter as disciplinas de humanas, né, fazer um atendimento humanizado, né, e o médico, principalmente o médico ou o enfermeiro, né, eles precisam passar pelo atendimento ao público, né, pelo SUS, para ter na sua carga horária, né, o atendimento das periferias, não só o atendimento de particular. Então, a própria faculdade, então eu acho que avançou muito, eu acho que trouxe muitos benefícios, tanto o estatuto quanto a Política Nacional do Idoso, trouxe contribuições valiosas para o atendimento à pessoa idosa. Acaba focando na importância da pessoa como um ser humano, né? Ele não é mais Exatamente. um idoso. Ele é o pai de alguém, a mãe de alguém, a filha de alguém, irmão de alguém. É um ser humano Exatamente. que tem história. Ele tem uma história, ele é sujeito de direitos, né? Uhum. E ele precisa ser respeitado dentro da sua dentro do seu contexto social, dentro né, do que ele fala, ouvir, né, fazer a escuta, né, do idoso, que muitas vezes, porque o idoso, o que acontece quando você vai ficando, né, idosa, você vai perdendo a audição, né, então você tem que ter paciência para ouvi-lo, porque às vezes ele não ouve direito, ele não te escuta, você tem que ter paciência para ouvi-lo. Então, essa questão da escuta é valiosa na hora de um atendimento. Não só um atendimento social, mas um atendimento médico, um atendimento no posto de saúde, no atendimento no consultório. E às vezes o então, idoso hoje, eu acho que o idoso, hoje ele tem voz, né? Sim. Ele não é mais passivo. Hoje o idoso é ativo, né? Ele tem voz na sociedade. Isso trouxe voz para o idoso, né? Para a pessoa idosa. Uhum. Isso é importante que a juventude, vendo isso, ela acaba aprendendo a valorizar o idoso que ficou um tempo como se tivesse quebrado o elo, né? Os idosos Exato. e os jovens meio que estavam sem se relacionar, mas acho que isso acaba voltando. Mas acho que mas o que eu tenho, eu estava assistindo uma live de um médico, né? De um geriatra. Falando da saúde mental, né, dessa questão do Janeiro Branco, e ele falava dessa geração que ele fala, né, dessa geração, esses amores líquidos, né, que ele fala, que tudo passageiro, né, então eles não... Então, essa questão do adolescente, ele é muito isso, né, ele é muito prático, ele não tem paciência nem com ele, né, imagina com o idoso. Então, é uma geração que você precisa buscar, né, a conquistá-los, né? Sim, sim. É uma geração que vive num mundo muito rápido. E para eles pararem é muito acelerado. É uma geração que o psiquiatra, o geriatra e psiquiatra que ele estava na live, ele estava dizendo que é uma geração muito acelerada. E a gente também extremamente acelerada. Uhum. E aí traz uma série de problemas. E quais os desafios, né, dessas políticas federal que se apresenta na atualidade, no seu ponto de vista, Helena? Olha, é uma boa pergunta, né? Tudo é desafio. Os desafios é muito grande, principalmente para o serviço social. Porque o que acontece? A política de assistência social, ela tem um recurso X para você trabalhar um número de pessoas, né? Uma população X, o recurso é X para uma população X. O que o governo federal? Ele vai minimizando, né? Então, o que acontece com o recurso? Então, se eu tenho 50 pacientes para assistir, para dar um benefício, né? 50, por exemplo, 50 pacientes, 50 usuários que não têm o BPC, né? Que é como se diz? Esse direito, né? E ele está necessitando, eu já verifiquei que ele está necessitando.
o que o governo federal faz? Ele tira o recurso. Então, o que você vai dar o recurso como? Se ele não disponibiliza para... Entendi. Se ele não tem a verba. Assim Então, como eles estão fazendo com esse recurso que o usuário, que o idoso tem, de viajar, de ficar, né, de um lugar para o outro, pode ir no médico, pode, né, tem a garantia do Vale Transporte. Ele está tirando também. Então, os desafios que nós, né, profissionais, né, do direito, que é o serviço social, é muito grande. Então, assim, é importante... Já se tinha, talvez. É assim, esse governo que nós estamos aí, ele está bastante... Ele está tirando todos os direitos que nós tínhamos, né? Então, é muito desafiador esse momento que nós estamos vivendo. Apesar dos avanços, né, que eu digo que nós temos sempre muitos avanços nas políticas, né, na política pública, principalmente do idoso, a gente tem muito avanço, mas temos também muitos contrapontos aí que faz com que a gente também retrocede. É como se fosse um retrocesso, exatamente, né? Eu não diria um retrocesso, mas está uma coisa estagnada, entendeu? Ela não avança, ela está estagnada. Provavelmente a gente avance daqui um outro momento, mas nesse momento está estagnado. A gente precisa recuar, né? Não tem o que fazer, não tem um recurso, não tem o que fazer. Mas é desafiador o momento. Com certeza. Bom, Helena, da minha parte, eu tenho muito que te agradecer, porque essa conversa sobre o idoso me faz lembrar, né, os meus pais, né, minha mãe que não está mais aqui, mas meu pai que acaba precisando da saúde, e a gente sempre tem coisas para estar aprendendo, né? Então, aí o que se deixa para a gente de conclusão, né, sobre o estatuto, sobre o seu conhecimento? Então, eu digo assim que nós temos muita coisa para comemorar, mas tem muita coisa para lutar, né? Então, a luta continua. Eu diria que a luta continua, né? A luta por direitos, por justiça social, por uma sociedade mais humana, mais igualitária, né? Vai continuar. Então, essa luta continua. Tanto na saúde quanto na educação, né? Eu acho que a gente anda... Na educação, então, na saúde, na educação, é verdade. Ainda na assistência social, né? No caso da assistência social, nós temos a política de assistência social, né? Que é o SUAS, né? A mesma coisa que o SUS, né? Temos né? Esse grande, né? Esse grande valor que é essa política da assistência social, que é como se fosse o SUS. E na saúde nós temos o SUS, né? Então, eu acho que da educação, eu acho que o seu desafio também é bastante grande. É muito pertinente. Tá certo. Então, eu deixo aí para as pessoas, né, pesquisarem um pouco sobre o Janeiro Branco, que está trazendo uma mensagem muito bonita. E te agradeço, Helena, para continuar participando do nosso canal com a Lox, e muito obrigada por aceitar o convite de estar mais um dia aqui conosco. Imagina, eu tenho uma frase do David Brown, né, que ele fala que envelhecer é um processo extraordinário, em que se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Então, assim, quando você envelhece, né, é um processo, né, extraordinário em que você se torna a pessoa que você deveria ter sido. Então, o envelhecer é extraordinário, é maravilhoso. E ele é um cantor britânico, né? Achei bonita essa frase dele. Aí eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu que agradeço, Silvana, a oportunidade, agradeço esse momento, né, dessa nossa conversa, e que muitos momentos, muitos avanços na educação, na saúde, na assistência, nós teremos. Com certeza, que a gente volte aí num outro momento para estar felicitando as coisas boas, né, que a gente acaba tendo e colhendo aí nessa nossa sociedade. Exatamente. Vamos compartilhar sempre momentos de luta, mas de avanços também, né? Eu gosto muito de dizer dos avanços, porque da dificuldade todos nós falamos, mas nós temos muito avanço e a gente tem que falar muito desses avanços. Sim.
e brigar por mais. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Até mais, então. Um beijo. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau.